O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento, a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Dá uma salva de palmas para a palavra de Deus. Vai sentando. Vem estar ao meu lado, eu não sei por onde seguir. Está escuro e faz frio, minhas forças eu perdi. Os que eu amava partiram, meu caminho perdeu o sentido, e ao chorar no escuro percebi havia alguém ali. Você estava ali. Já nasceu. Já nasceu outro dia. Posso levantar e viver. Descobri teu sorriso, encontrei motivos pros meus. Na fraqueza achei tua força, no vazio achei teu abraço. Eu pensei estar só, mas percebi havia alguém ali. Você estava ali. Na fraqueza
Na fraqueza achei tua força, no vazio achei teu abraço. Eu pensei estar só, mas percebi havia alguém ali. Jesus estava ali. Filhos, em nossa vida há alguns momentos em que, como o povo de Israel, 700 anos antes do nascimento de Jesus, parece que nós estamos sozinhos. Enfrentamos nossas dificuldades e por mais que você pareça estar cercado de pessoas, por mais que você seja casado e você tenha alguém que está do teu lado ali dividindo a cama com você, há momentos que Deus permite a gente enfrentar essa luta que todo homem passa, de conviver com as suas dificuldades humanas. No entanto, uma coisa que é certa: em nenhuma luta o Senhor nos deixa sozinhos. O povo de Israel também passou isso. O padre está falando porque a primeira leitura de hoje é de Isaías capítulo 9, versículos de 1 a 6. Isaías recebe essa profecia 700 anos antes do nascimento de Jesus. Quando o povo de Israel passava pelo Egito de Babilônia, foram levados, isso eu estou falando historicamente, não estou contando uma historinha, não, historicamente, fato concreto. O povo de Israel passou por uma das mais duras situações de sua vida, quando famílias foram destruídas, homens, mulheres foram levados para a Babilônia, e lá passaram 50 anos. 50 anos. Gente, 50 anos de prisão, 50 anos de exílio, faz com que a pessoa esmoreça, com que ela perca até a dimensão de se ela um dia vai voltar para sua casa, se ela um dia vai ver os seus amigos, se um dia ela vai ver os seus parentes. Estão entendendo? Vocês são capazes de calcular a tristeza que esse povo vivia? Os relatos bíblicos dizem que Jerusalém era luto. As famílias choravam. Diante disso, Deus pega e levanta sempre homens para dizer assim, ó, vai lá, Isaías, e fala para o meu povo que eles não estão sozinhos. Eu vou voltar um pouco naquilo que eu falei a semana passada. A gente fala sempre assim, mas por que Deus permitiu isso? Quando tem morte, a gente fala, mas por que Deus permitiu isso? Deus não poderia mudar isso? Gente, eu vou dizer uma coisa. Só existe uma coisa que Deus não vai mudar. Ele te fez livre e Ele não vai tirar a tua liberdade. Está entendendo? Se nós sofremos por conta da maldade do nosso coração, porque até para isso nós somos livres, para fazer o bem ou para fazer o mal. É verdade ou não é, meus filhos? Sim ou não? Por que nós vemos às vezes mortes que acontecem? Porque se antecipam às vezes as mortes por conta da irresponsabilidade, da maldade humana. Às vezes eu estou indo para casa e eu vejo carros tirando racha na Marginal Pinheiros. Mas é algo que é impressionante. Esses dias eu vinha e um rapaz de moto, ele vinha com tudo, um trânsito parado, e ele, sem respeito algum, com uma moça
na traseira, e acho que ele queria fazer bonitinho para ela. Bonito como? Colocando a vida dela em risco, e passando pelos carros de qualquer jeito, e ali fazendo suas acrobacias. Depois que acontecer o acidente, vão falar assim: nossa, um menino tão jovem, por que Deus permitiu isso? Deus não permitiu, foi Ele quem fez. Deus não queria, foi a pessoa quem fez isso. Agora nós precisamos entender uma outra coisa: todos nós vamos passar nessa terra, ninguém aqui vai ficar para sempre. Quando nós não entendemos a morte, é porque nós não entendemos que Deus que nos criou, que nos chamou para o batismo, te criou para uma passagem nesta terra. Ah, padre, mas eu fiquei grávida, eu tive meu bebê e aí meu bebê morreu. Sabe, gente, eu sou testemunha viva de que tem médicos que diziam assim: olha, o bebê vai morrer. Falava para a mãe: interrompe a gravidez, e o bebê nasceu, e a medicina não explica, e o bebê está vivo. Outros tinham tudo para nascer e jamais iriam morrer, e nasceram e morreram. Sabe, não pertence a nós isso, vocês estão entendendo? A única coisa que você precisa entender: por que Deus permite uma mulher engravidar e depois acontece a morte do bebê? Porque nós não vivemos aqui para sempre. Toda criança que veio, ela tem um propósito. Se ela veio, se não foi para ficar aqui na terra, para que no céu ela possa interceder pelo seu pai e pela sua mãe. Mas Deus tinha um propósito com isso, estão entendendo? Agora, diante de todas as tristezas da nossa vida, o que é que Deus faz? Em todos os momentos, Deus manda pessoas para nos ajudarem. Sabe qual é o problema? Nem sempre nós queremos a ajuda das pessoas. É verdade ou não é? Sabe aquele ditadinho que a pessoa estava lá no meio do mar, aquela historinha, e aí Deus mandou uma pessoa para ir lá: você quer ajuda? Não, vai vir alguém aqui, vai me salvar. Você quer ajuda? Não. Aí manda um bombeiro: você quer ajuda? Não. Aí morre. Deus, por que o Senhor não me ajudou? E Deus fala: puxa, mas eu mandei 3 pessoas e você não quis ajuda. Eu estava agindo através das pessoas e você não quis. Quantas pessoas querem que a gente resolva o problema dela? Quantas vezes as pessoas chegam para falar com o padre, e aí quando você fala assim: olha, você tem que se tratar, você tem que ir para um psicólogo, você tem que ir para um psiquiatra, a pessoa começa a olhar torto para a gente. Sabe por quê? Porque nem sempre nós estamos dispostos a sermos ajudados. É verdade ou não é, meus filhos? Nem sempre. Então nós precisamos começar a tomar consciência de que muito da nossa solidão é porque nós não queremos ajuda da forma com que ela deve vir. Ou às vezes nós achamos que até mesmo, sabe, o nosso choro, a nossa manha vai trazer alguém para estar olhando para nós. Pode ser que nós façamos isso sem perceber, mas muitas vezes nós fazemos. Eu quero dizer mais uma vez aqui: Deus não abandona nenhum dos seus filhos. Não abandona. Nas situações mais difíceis da minha vida, ainda quando eu não entendi o que eu estava passando, Deus jamais me abandonou. Eu não era capaz de ver naquele momento, mas depois passou tudo e eu fui entender como é que Deus estava agindo. Eu olho para trás e percebo: Ele estava ali. Eu não tinha enxergado, mas o Senhor estava ali na minha história. Estão entendendo, meus filhos? Sim ou não? Quando a gente está vivendo esse momento, sabe, de questionamento, de sofrimento, pensando: puxa, por que isso aqui não está dando certo? Por que aquilo ali não está dando certo? Puxa, será que Deus esqueceu de mim? Olha, comece a olhar para trás. Pare um pouco. Pare um instante. Reflita um pouco. Olhe e perceba: Senhor, onde Tu estás? Abra teus olhos, que você vai enxergar que o Senhor não te deixou sozinho. No meio do sofrimento de Israel, Deus manda Isaías e ele faz a profecia: o povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Para os que habitavam na sombra da morte, uma luz resplandeceu. Fizestes crescer a alegria e aumentastes a felicidade. Todos se regozijam em Tua presença, como aqueles que vão fazer a colheita.
depois de 50 anos de sofrimento, o Senhor permite o reerguimento de Israel. Essa profecia vai se cumprir claramente quando o descendente maior de Davi vem ao mundo. Por um tempo, até os reis de Israel se perderam, a descendência de Davi se perdeu. Mas quando todo mundo pensava que não tinha mais jeito, vem um menino na cidade de Belém, na simplicidade de uma noite, chamando a atenção como uma criança é capaz de chamar a atenção. Às vezes eu fico me perguntando, Jesus poderia ter vindo de tantas formas, quis vir como um menininho, nasceu nu, sem nada, chorou como qualquer outra criança chora, chorou como nós choramos no nosso nascimento, veio frágil para mostrar que Ele também conhece a nossa fragilidade humana. Mas Ele era grande, Ele não era somente um menininho, Ele era um rei, que não se sentou em trono de ouro nenhum. Ele veio para governar a nação. Ele é o conselheiro admirável e o príncipe da paz, do qual diz Isaías. E você pode dizer, padre, mas como o senhor pode provar isso? Porque ele é da descendência de Davi, tanto pelo pai adotivo, que era José, e quanto pela mãe carnal, que era a Virgem Maria. Nasceu na cidade em que viveu o rei Davi. Ele é da estirpe de Jessé, Ele é o Salvador. Ele vem para iluminar aqueles que estão na escuridão. Ele vem para governar todas as coisas e abrir as portas que estão fechadas. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Se Ele é rei, e se Ele nos surpreende quando parece que tudo acabou, por quê? Um rei tem que trabalhar sempre em benefício dos seus súditos, é verdade ou não é? Sim ou não? Ora, se Ele é rei, Ele é meu rei, se você diz isso, você pode ter certeza. Hoje eu pensava aqui, quando eu estava vindo aqui, falei, Jesus, eu estou diante da Tua realeza, da Tua majestade, e se eu preciso de graça, eu preciso tocar na ponta do altar, eu preciso tocar no Senhor. Só que Ele, além de ser rei, e de olhar para nós e de querer nos beneficiar, Ele ainda nos dá de presente uma rainha. Olha que interessante. Em todos os reinos da terra, a rainha é sempre a esposa do rei. É verdade ou não é? Sim ou não? Só que em Israel não. A rainha sempre foi a mãe do rei. Portanto, a igreja, se ela celebra Nossa Senhora Rainha como está celebrando hoje, é porque se Jesus era o rei, a sua mãe tinha que ser a rainha. A igreja chama ela 12 vezes de rainha, 12 títulos de rainha. Rainha dos apóstolos, rainha dos profetas, rainha dos anjos. E o livro de Apocalipse, no capítulo 1, versículo 1, vai dizer que surgiu um grande sinal do céu, uma mulher que era vestida de sol, que tinha na sua cabeça uma coroa com 12 estrelas. Nós temos um rei que nos favorece, e nós temos ainda uma rainha que intercede por nós, que é maior do que Esther. Essa rainha é a Virgem Maria. Ela é a rainha dos anjos. Ela coordena toda a milícia celeste, e aonde ela fala que é para os anjos agirem, eles vêm. Preste atenção, meu filho, nosso Senhor te ama, mas pode ter certeza que a Virgem Santíssima também cuida de você. E quando ela vem para te auxiliar, ela não vem sozinha, ela vem com toda a milícia celeste. Escuta só, fui para Florianópolis, né? Estávamos num show lá. Terminou o show. Era 1h30 da manhã, Gabriel, mais ou menos, 1h30 da manhã. Chega o irmão Antônio, né, lá. Padre, tem uma mulher para o senhor rezar. Falei, meu filho, vá você lá e reze, né? Aí ele falou assim, eu acho que ela não está muito bem. Eu falei, vá rezar. Quando chegou a mulher, veio um outro padre junto. Aí chegaram falando assim, padre, essa senhora está passando por sessões de exorcismo, e ela começou a ter manifestação na hora que o senhor passou com o Santíssimo. Era 1h30 da manhã, irmã. Naquela hora eu falei, Jesus, 3 horas da manhã é cedo hoje, né? Falei, aqui vai longe, aqui vai longe.
A hora que a mulher olhou para mim, ela já começou a retorcer o rosto. Ela estava com o pessoal. Eu falei: São Miguel, acorrenta ela. Quando eu pedi para ele acorrentar, ela já caiu no chão com os 2 braços abertos, acorrentada. Começou a se debater. 6 homens para segurar as pernas dela. E aí eu comecei a clamar a São Miguel. E eu pensava na minha cabeça: Jesus, me ajuda, porque é 1h30 da manhã. Falei: Senhor, eu estou cansado. No outro dia eu ia ter que voltar para São Paulo. Eu falei: vou ficar virado nessa noite, né? Aí, vocês pensam que padre não vira à noite, não? Vira rezando pelos outros, né? Aí eu comecei a rezar, clamei São Miguel. Falei: São Miguel, vem em intercessão. Clamei São Pio, peguei uma relíquia que eu estava de São Pio, rezei. E aí quando eu comecei a rezar Ave Maria, aí ela começou a se contorcer. Eu continuei firme. Falei: mãe, pisa na cabeça da serpente. Na hora que eu comecei a rezar, salve rainha, mãe de misericórdia, ele não aguentou. Ele deu um grito e foi embora. E não voltou mais. Porque ela vem sempre com toda a milícia celeste. Ela já pisou na cabeça dele. E ele não aguenta. Estão entendendo? A rainha dos anjos batalha, luta em nosso favor. Então preste atenção. Se levante o que se levantar na tua vida, tenha sempre certeza de uma coisa: existe um Deus que nós chamamos de Rei, que o seu reinado começa nessa terra, mas vai se planificar no céu. Por que nós ficamos entristecidos quando nós pensamos que tudo vai acontecer nessa terra? Gente, veja se tem sentido nossa vida ser somente aqui nessa terra. Tem sentido isso? Deus não nos criou para isso, não. Nós precisamos passar pelo deserto dessa terra. É preciso crescer, é preciso mudar, é preciso amadurecer. Você precisa amadurecer, você tem que crescer. E quando é o tempo do crescimento? Uma vez eu perguntei para um padre: padre, será que eu estou amadurecendo? E o padre me disse assim: meu filho, está. Aí eu quis ser incisivo: mas padre, quando eu vou estar maduro? Aí ele olhou para mim e disse assim: no dia da sua morte. No dia da sua morte você vai estar maduro. Por quê? Porque todos os dias nós temos algo para aprender e para crescer. Está entendendo? Entenda isso. Todos os dias Deus nos dá a possibilidade de aprender alguma coisa. E uma coisa que eu quero que seja fundamental para você: Deus não te criou para ficar aqui para sempre, porque um dia essa terra vai passar. O que existe de espiritual é que vai prevalecer. Um dia tudo isso aqui vai acabar e nós vamos viver, como diz a Bíblia, num novo céu e numa nova terra. Se o que a gente vive aqui é bom, ótimo. Então luta por aquilo que virá, porque se aqui é bom, o que vai vir é muito melhor. Está entendendo? É preciso, eu hoje estava preparando essa homilia, irmã, e eu dizia assim: eu preciso falar do céu. Eu preciso preparar os meus filhos para o céu. Porque nós às vezes não nos conformamos com os sofrimentos dessa terra, porque a gente acha que vai viver aqui para sempre. E aí as pessoas começam a falar: eu não acredito nesse Deus que permite o sofrimento. Sofrimento tem porque nós criamos eles. Sofrimento tem porque nós não sabemos dividir, porque nós não sabemos partilhar, porque nós não sabemos amar, porque nós não sabemos trabalhar em benefício dos outros. É verdade ou não é o que o padre está dizendo? Eu vejo esse pessoal dizendo aí: nós precisamos igualdade, 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 isso, aquilo, igualdade. Mas você só olha para o seu estômago e você não quer saber do outro. Você não trabalha em benefício do outro. É por isso que nós não temos um mundo melhor nessa terra. Nós cristãos temos que nos levantar e começar a fazer o reino de Deus nessa terra. Mas ele não termina aqui, ele vai se planificar no céu. Busque o céu. E quem é que vai te ajudar nessa busca? Aquela que nas bodas de Caná disse: fazei tudo o que o meu filho vos disser.
É olhando para a Virgem Maria que nós vamos ser dignos de alcançar um dia a plenitude do reino celeste. Um dia nós vamos chegar no reino dos céus. Padre, e nas minhas lutas, como é que eu faço? Você não está sozinho. Olha, porque Jesus sempre está do teu lado. Amém? Quem crê nisso, dê uma salva de palmas bem forte ao nosso Senhor. Vai ficando em pé. Na fraqueza achei tua força, no vazio achei teu abraço. Eu pensei estar só, mas percebi havia alguém ali. Você está. Pega na mão do teu irmão, levanta a mão dele. Na fraqueza, força. Na fraqueza achei tua força, no vazio achei teu abraço. Eu pensei estar só, mas percebi havia alguém ali. Jesus estava. Solta a tua voz, aperte a mão do irmão. Na fraqueza, na fraqueza, tua força, no vazio achei teu abraço. Eu pensei estar só, mas percebi havia alguém ali. Jesus estava. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Aperte a mão do irmão para ele saber que o Senhor está com ele, que o Senhor não abandona, que o Senhor não deixa só, que o Senhor dá força para você vencer, que o Senhor dá força para você lutar, que o Senhor dá coragem para você enfrentar a tua enfermidade, que o Senhor te dá esperança nova para você olhar para o teu empreendimento, que existe um tempo para cada coisa e que o Senhor estará contigo em cada momento desta terra até chegarmos no céu. Amém? Dê uma salva de palmas bem forte ao Senhor. Força! Isso! Ele é maravilhoso. Mais uma vez, é bom cantar essa música. Levanta tuas mãos. Na fraqueza achei